Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor, a gente faz junto. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais um Atualidades Pampa, o seu programa de notícias, o programa que leva até você as notícias que marcaram o dia. Esta quarta-feira, dia 3 de maio de 2017. Eu acredito, talvez vocês concordem comigo, vamos ver o que vão dizer os nossos integrantes da bancada aqui, os nossos componentes da bancada, se vão concordar comigo também. A verdade é que esta quarta-feira, este dia 3 de maio de 2017, pelo menos para nós aqui no Rio Grande do Sul, foi um dia assim das notícias bem pitorescas. Continuamos operando na área da polícia. Mas olha que coisas engraçadas e inéditas. Hoje nós tivemos assim, um advogado foi preso por ser chefe de uma quadrilha ou de uma gangue de traficantes. Não é uma coisa comum, né? Um jogador de futebol também foi preso porque está provavelmente envolvido, é suspeito de integrar uma quadrilha de assaltantes e sequestradores. Então nós temos um advogado, um jogador de futebol, um padre é preso por dirigir embriagado em Garibaldi. É ou não é uma quarta-feira atípica? Era o vinho da missa. E não era 1º de abril, é 3 de maio de 2017. Gente, que quarta-feira punk. E outras cositas mais que quase acontecem nessa quarta-feira, mas não aconteceram, né, Mário Barcelos? É verdade. É, Mário Barcelos? Quase que aconteceram. Salvos por um gongo, alguma coisa do tipo. Notícias muito pitorescas. Muito pitorescas, né? Cidade dos Zumbis. Como é que é? A Cidade dos Zumbis. E que livro é esse que tu trouxeste hoje? Eu vou comentar depois, que é um livro especial. É? É um livro especial que eu recebi de uma telespectadora falando sobre Moçambique. Sim. Eu não conheço Angola, estive lá uma vez, fiquei 10 dias lá. Mas Moçambique é o lado de um cidadão que era aliado do Salazar. Antônio de Oliveira, o senhor Antônio de Oliveira Salazar. Opa, é uma história que eu vou contar para vocês depois. Já conta. Você está falando, já começa a falar. A dona Gladys... Hoje tu vais ter o prazer de começar. Está bem. Esse cidadão, esse livro aqui, esse cidadão, o senhor Jorge Jardim era um jornalista e era, além de tudo, um revolucionário. Só que ele estava a favor da ditadura salazarista. Ele era amigo pessoal de Salazar e depois amigo pessoal de um cidadão chamado Marcelo Caetano, que foi primeiro-ministro e que foi derrubado na Revolução dos Cravos. Quando a Revolução dos Cravos acontece, eclode, ele, como já era uma pessoa conhecida pela sua posição política a favor da ditadura portuguesa daquela época, ele é perseguido. Dentro de Portugal, perseguido pelos próprios revolucionários, aqueles que instauraram a Revolução Portuguesa. Aí ele tem que fugir de Portugal. E uma das frases lindas que ele diz aqui nesse livro é esta, né? Que eu nasci em Moçambique e aqui eu quero morrer pelo seu amor. Por isso que o nome do livro é Terra Queimada. Essa imagem aqui de Moçambique, esse país de aproximadamente 800 mil quilômetros quadrados. Eu não conheço Moçambique, como eu disse, mas tem uma coisa de Moçambique que eu conheço bem, o camarão. Eu comia muito em Portugal um camarão chamado carabineiro. Era um camarão sem brincadeira deste tamanho. É o camarão pistola que a gente chama pistola? Então lá chama-se carabineiro, que tem aqueles bigodes, como se chama aquilo. Todo camarão tem, né? Mas é bigodudo, mas é portuguesa, quase português é bigodudo. Então eu comia aquilo, e aquela caríssimo, né, na casa, um restaurante chamado Casa do Peixe, que existe até hoje lá em Lisboa. E esse livro eu não conheço, li apenas uma parte, e quero dizer para vocês que eu vou entrar a fundo nessa leitura para conhecer este lado de um aliado de Antônio Oliveira Salazar. Aliás, já fui cobrado na rua, por que eu nunca me referi ao senhor Antônio de Oliveira Salazar, o presidente do Conselho de Ministros de Portugal? Porque não deu oportunidade. E hoje foi a primeira vez que eu falo isso. Sempre tem uma oportunidade para alguma coisa. E digo mais, se você fizer uma pesquisa hoje em Portugal,
Não os jovens, evidentemente, mas aqueles mais velhos vão tecer loas à ditadura dele, que isolou Portugal do mundo. Portugal era totalmente isolado do mundo, não tinha grandes referências, né? E a partir do 25 de abril, Portugal se abre para o mundo com a deposição do senhor Marcelo Caetano. Na Revolução dos Cravos, ninguém pensou em procurar um dermatologista, não? O senhor está precisando por causa do nariz. Ai, começou. Bem feito, pediu, levou. Que comentário. Tá pedindo chuva com vento, vento forte. É que o WhatsApp dele não funcionou hoje, então eu acho que ele tá meio cedo, ele tá fazendo travessuras. Tu e Chicão Mas eu não posso criticar o Vitorino, porque o Vitorino hoje está muito fashion. Não, aquela camisa ali tá meio apertadinho na camisa. René Lacoste. Sabe como é que se conhece quando uma camisa Lacoste é verdadeira e é falsa? A verdadeira, o jacaré está com a boca para a esquerda. E ele tá. A esquerda, quando ele está para a direita, para dentro, é falsificado. Para mim, ele trocou. É a camisa dos tenistas. E essa é uma Lacoste rara, uma Lacoste social. Normalmente a Lacoste é polo. É verdade. Parabéns, o senhor está muito bem hoje. Eu sabia que tudo isso não. Tu botou e veio assim, tomara que não me queime. Eu tenho aquele hábito assim, eu ando no shopping, acho um negócio bonito, compro e boto. Aí vem para cá e eles me dão uma história. Mas é lá daquela loja ali do centro? Isso aí, naquela região. Não tem Lacoste para vender no centro. Parou. Cris Martins, não, das notícias pitorescas do dia, de padre, embriagado, enfim, jogador de futebol. Tem o WhatsApp, que a partir ali das 17 horas pegou os brasileiros e os europeus, mais precisamente do leste europeu, de surpresa, e não está operando o WhatsApp. E ninguém sabe o porquê. Começaram aí as especulações, né? A teoria da conspiração, associaram até o jogo da baleia azul, mas na verdade... da pobre da baleia azul. O que teria de relação, né? A assessoria do WhatsApp não se pronunciou a respeito do WhatsApp cortado. Aparentemente, eu acho que é um problema técnico. Olha, ele sabe tudo. O mundo não sabe, mas o papai sabe tudo. Vamos lá, papai sabe tudo. Qual é a sua? Não, assim, deixa eu explicar para vocês o que acontece. Tudo. O WhatsApp não vai assumir um problema, porque o WhatsApp hoje é utilizado também comercialmente. Sim. Sabia? Sim. O Tribunal de Justiça de São Paulo utiliza o WhatsApp para grupos de discussão entre juízes. Sim. Então, assim, o WhatsApp não vai dizer, pois era. Não, eles vão dizer, olha, deve ser alguma coisa, estamos vendo, e vão desconversar. Pois é, mas o estranho é que, sim, o WhatsApp nós já temos há muito tempo, né? E nem no início do WhatsApp nós tivemos um problema como esse, de ficar falhando em tantos lugares, tantas pessoas, e sem um aviso prévio. Mas eu acho que quando dá... Não, eu acho que esse também não avisa prévio. Se dá problema, é bode. Lugares. É bode. Pode ter certeza que é bode. É só no Brasil e no leste europeu. Pois é. É servidor. A palavra não é bode, mas deixa eu justificar o WhatsApp. Bode me leva uma O WhatsApp não está funcionando e a Carla não está presente, mas não tem uma coisa a ver com a outra. Na verdade. A Carla, os senhores sabem, faz uma semana que ela está mostrando uma certa indisposição alérgica, alguma coisa, e hoje ela está pior. Então hoje ela conseguiu... Está sem voz? Não, mas está ficando cada dia pior. Então hoje ela conseguiu ir na consulta médica e vai ficar de repouso para estar bem amanhã. Em casa. A reforma da casa. É terrível. E essa mudança de temperatura. Desculpa ter interrompido vocês. Tinta, pintura, né? Mas a gente vê, né, com essa falha do WhatsApp, com a falta, como a gente é dependente desse aplicativo, né? É impressionante. Eu não sou, juro. Nossa. Eu nem sabia que estava estragado. Sério? Eu descobri quando eu cheguei na rádio. Eu só descobri às 5:30 da tarde, sei lá, eu estava escutando rádio, ou 6 horas, eu ainda estava vindo para cá, e eu ouvi alguém do rádio dizer, pois o WhatsApp não está funcionando. Eu digo, Isso é um bom sinal, mas hoje no meu Facebook, o que tinha de pessoas colocando só o meu WhatsApp não está funcionando, muitas pessoas... Não vou dizer que eu esteja correta, nem que eu esteja... Não, mas é correto sim, porque tu não é viciada mas não no WhatsApp. Posso ser, né? Não posso ser. Mas é verdade. E acho que as gente pessoas, é muito viciadinha. E acho que as pessoas têm que entender isso também. Às vezes assim, mas eu te chamei, eu te avisei no WhatsApp. Não. Isso para mim não é... WhatsApp não é convite. Não, e tem que ter plano B, porque, por exemplo, nem todo mundo utiliza exclusivamente para relações sociais. Eu gosto de falar com as pessoas. As pessoas nem sempre utilizam para relações sociais. Muitas vezes é relações profissionais. Vendas.
Eu fico em contato com o meu escritório pelo WhatsApp. Sim, muitas empresas. Manda documento, recebo documento, olho, pega. Não, é um negócio bem... Agora, dona Magda, o senhor Vitorino apareceu com um carro espetacular, 0 quilômetro importado. Camisa nova. Será? Pera um pouquinho. Pera, deixa eu falar. Deixa a pessoa concluir o raciocínio, fazer o elogio ou fazer a crítica, depois você responde. Voltou a funcionar o WhatsApp, gente. Um carro lindo, parabéns ao senhor. E hoje ele aparece com a camisa deslumbrante, né? Também de azul, igual a dona Cris e tal, a cor bonita. Nós combinamos. A da Cris também está muito bonita. Nós combinamos de vir para de Aliás, falar isso antes de começarmos o programa, eu comentava com a Jéssica, que está usando um vestido muito bonito também. E eu comentava, a Jéssica hoje está usando um vestido, não é uma camisa. É uma chemise. É um chemisé. O nome do vestido. A camisa é chemise e o vestido é chemisé, que é um clássico da moda feminina, né? Perpassa pelo tempo e não tem nada mais elegante, veste melhor uma mulher do que um chemisé. Muito obrigada. Clássico da mulher. E é da mesma grife das suas camisas, que aliás são muito lindas. Tenho usado algumas camisas e recebi várias camisas da Lu Forte lá, de Carlos Barbosa. Quero mandar um beijo para toda a galera lá e eu tô apaixonada também. Como camisa deixa a gente elegante, né? Eu tô adorando usar esse estilo agora. Não, e são muito bonitas. Modificando. Chama atenção, são bonitas e o fato de serem daqui, eu acho mais bacana ainda. E ele é fresco, né? É uma roupa fresca, né? É uma roupa fresca. Tu estás querendo dizer... Não, que é fresca, que é um frescor, assim, Não, e nesses últimos dias a gente teve uma temperatura diferente, né? O verão veranico demais. Só o seu olha a nossa... voltou a funcionar. A nossa telespectadora Rosângela Lenher diz, voltou. Voltou, meu Olha que coisa importante, hein? Olá, Magda e bancada. Todos os criminosos querem ser julgados pelos acovardados do STF, é só o que se diz hoje. Boa noite, Magda. A soltura do Zé Dirceu foi um tapa na cara da sociedade. Para o Lula não existiu mensalão nem lava-jato. E este Zé Dirceu se candidatar a algum cargo eletivo, ele ganha por ordem do companheiro 51, Luiz Carlos Chervensky. Dona Magda? O PT comemora, né, a soltura do José Dirceu, que está de tornozeleira, coisa rica, né? E comemora também o Lula, a porcentagem, né, o interesse de alguns brasileiros em votar no Lula para presidente da República e quer eleições antecipadas. O senhor é livre e o pedido também, o Lula pode levar a ficha limpa. Agora veja você... E quanto antes as eleições, caso eles queiram antecipadas, melhor para o Lula. Agora imagina você comemorar, Cris, você comemorar a soltura de um bandido. Comemorar a soltura de um meliante condenado pela justiça. Aí eu me lembro... Olha a ética e a moral desse partido. E sabe o que eu me lembro da frase que o Marne trouxe ontem aqui para o programa? Que é a paixão... Como o Marne? Não me lembro. Sabia que a paixão a fé cega... A fé cega a verdade. É verdade. Coisa assim. É um negócio assustador. Agora, ele é... o rei do Despautério, ele diz que tudo aquilo é mentira. Que as provas foram todas forjadas contra ele. Mas como é que alguém em sã consciência, com um cara com o menor conhecimento do direito, ele que já foi advogado, vai dizer uma coisa e as pessoas acreditam nesse tipo de coisa? Mas, meu Deus, este cidadão, o Zé Dirceu, ele é aquilo que de pior existiu e existe dentro da política brasileira. Ele é o cidadão condenado diversas... Agora, a culpa é do Sérgio Moro, é do juiz. E o tiro acabou... Foi um tiro no pé, no final, que os procuradores deram, né? Porque se não tivessem antecipado, talvez, todo aquele circo para tentar forçar uma barra com o Zé Dirceu... Mas sabe o que vai acabar acontecendo? Ele vai voltar para a prisão, isso não tem dúvida. O pretexto que o STF utilizou, quer dizer, o STF não, os três, né? Sim, o triunvirato lá, o Lewandowski, o Gilmar e o Toffoli. O pretexto que os três utilizaram para soltar o Zé Dirceu é de que ele só iria para a cadeia pela condenação por colegiado, em segunda instância. Só que o TRF4 tenta julgar aqui, que é onde é julgado os recursos lá do Sérgio
Sérgio Moro, e não consegue porque tem recurso, a defesa pede, o oitivo de não sei quem, o oitivo de não sei quem, vai postergando. Isso vai virar uma estratégia. Os advogados vão utilizar essa estratégia, todos os advogados da bandidagem agora vão usar essa estratégia, porque o STF ele não abriu uma portinha, abriu uma porteira. Então, assim, vai ser, o sujeito é condenado em primeira instância e é preso. Muito bem, é preso, muito bem. O STF tem julgados, que diz que só pode ir para a cadeia, ou pelo menos por um período maior, se tiver julgamento por um colegiado. Aí os advogados vão entrar com apelação, vão entrar com recurso e vão ficar enrolando. Falando em advogados, o senhor Palocci, que teve hoje negado o habeas corpus que foi pedido, né? Foi negado, já rompeu com o seu grupo com o seu escritório de advocacia. Porque assim... Rompeu, agora ele vai, porque agora mudou a coisa, né? Ele já não vai mais fazer a delação, pelo menos vai rever a delação. Porque assim, esse negócio do Palocci aí é cortina de fumaça, sabe por quê, Pode ser, ok, assim, mas esses são os fatos. O Palocci deu o recado. Vou abrir a boca se não me soltarem. Aí numa semana soltaram Bulay, soltaram Zé Dirceu, já sinalizaram para ele, fica quietinho que nós vamos soltar já. Esse foi o recado. Esse foi o recado. E aí ele rompeu com o escritório de advocacia. Agora vai ficar quieto. Ele vai ficar quieto, ele não vai mais fazer vão fazer com o Palocci a mesma coisa que fizeram com o Zé Dirceu. Não tem condenação, não sei o que, vão entrar, vai cair no STF, o STF vai dar. E ele não tem nenhuma condenação, a bem da verdade, né? Não tem? Nenhuma. Ainda não. Mas o que acontece? Existem os pressupostos de que as condições que para manter alguém preso sem condenação é desse que ofereça risco ao processo, desaparecer com provas, ameaçar testemunhas ou coisa assim. Esse tipo de coisa sempre se espera de alguém socialmente imponente. Traduzindo no bom português, alguém que tem muito dinheiro. Qualquer pessoa que tem muito dinheiro, muito rica, ela oferece risco ao processo. Porque ela pressiona testemunhas, ela faz desaparecer provas, coisas e tal. Ela não está dizendo aí que... Mas tu acha que eles não oferecem risco ao processo? Claro que oferece. Eles são milionários. Sim, mas... São milionários, são influentes. Sim, mas nós temos que... Tem gente que continuou trabalhando. Sim, o Zé Dirceu foi para a cadeia porque continuou recebendo propina e faturando, e ligando e fazendo as jogadinhas. Quer dizer, ele deu... E isso tudo estava nos autos. Mas não valeu. O Gilmar Mendes, o Palocci e o Lewandowski entenderam que não. O Lewandowski agora está com bigode, viu? O bigodinho dele tá bonito. Lewandowski? Tá com bigode, tá. Não sei o que ele faz. Porque esses caras estão sendo marcados pela população. Agora, eu vou dizer uma coisa. Uma hora vai ter que dar uma mudança geral nesse país. Não é possível tanta disfarçatez dessas pessoas. O cara negar aquilo que está. Todo mundo sabe, qualquer pessoa com razoável inteligência sabe os malfeitos dessas personalidades, dessas pessoas todas. E aí a gente fica pensando, mas será que eu tenho cara de bobo, que você tem cara de bobo? Você que está nos vendo agora. Parece, não é verdade. Porque, eu li, ele escreveu fez um libelo, ele fez o que ele escreveu, o Zé Dirceu, né? Porque, e a carta daquela que ele fez na prisão, Isso, ele fez dizendo isso, que é tudo um golpe. As delações da Lava Jato são forçadas, ilegais, fruto das prisões preventivas, ameaças de pena sem direito a responder em liberdade ou progredir. Segundo ele, ou é delação ou prisão perpétua. Sobre o PT, o ex-ministro disse que, abre aspas, nada será como antes e que o partido não voltará a cometer os mesmos erros, abre aspas. Seguramente voltaremos com um giro à esquerda para fazer as reformas que não fizemos na renda, riqueza, poder, a reforma tributária, a reforma bancária, a urbana e a política. É muita cara de pau. Depois de 14 anos roubando, destruindo o país, dizer um troço desse. Ele descreveu sua rotina no cárcere, onde vive em uma cela de 3 metros de largura por 6 de comprimento, e disse que espera ser absolvido. Abre aspas. Se há juízes em Brasília, sairei da prisão e serei absolvido. Trata-se de um processo político sumário de exceção, escreveu. Abre aspas. Na prática, eu estou condenado à prisão perpétua. Completou. Olha, num país decente, na Malásia lá, Chicão, com aquele presidente lá, se estava condenado a um paredão, parceiro.
E a nossa cara de palhaço é ainda maior porque há relatos de que ele dizia que tinha certeza da soltura dele dentro da prisão. Sim. E o Palocci agora fechou a boca porque agora está sinalizado. Nós vamos soltar, espera só um pouquinho mais. É que não existe limites para essas coisas, né? Porque isso é um deboche e é uma coisa escancarada que está sendo feita, entendeu? Então, e a gente está se debatendo como uns loucos aqui contra isso, mas é uma coisa escancarada. Então, assim, é uma sequência de fatos. Saiu a decisão ontem, o Palocci hoje calou a boca, sabe? Olha, não precisa falar, não precisa falar, é só ler o que está acontecendo. Magda, o Poder Judiciário não está sujeito à avaliação popular. Ele não é votado, ele não é nada. Então, assim, isso é muito triste, esses caras em Brasília, tribunais superiores, quando eles recebem a toga, eles viram donos do país. É muito triste. Nós estamos vivendo hoje a pior ditadura que existe. Pior que a ditadura militar, pior que a ditadura comunista, é a ditadura do judiciário. Isso é muito triste. O primeiro passo para você dominar uma nação é você dominar o poder judiciário. É o que o Maduro quer fazer. É o que o Maduro quer fazer agora lá. Marne, já que tu falaste, o nosso telespectador Rafael Prado, com relação à camisa do Vitorino, mandou para ti uma frase assim: a inveja mata, seu Marne. Olha, eu não tenho inveja da camisa do Vitorino, não tenho inveja. Eu achei que ele ficou muito elegante, mas sinceramente não tenho nenhuma inveja. Eu fui que elogiei, aí o Chicão deu opinião como expert em roupa, que o Chicão conhece, eu não conheço. O Chicão conhece, eu não conheço. Dona Magda, eu não conheço. Eu queria fazer uma apologia, um drops fashion. Ray, raio, ban, banir, em inglês. Ray-Ban. Esse aqui é o Caçador. O Caçador é o óculos mais antigo da Ray-Ban. Ele foi inventado em 1937, 38, quando a Ray-Ban criou esse modelo e o aviador para a Força Aérea Americana na invasão da Europa. E um detalhe, esse óculos aqui, ele participou do filme Top Gun de Tom Cruise. Eu adoro. E a Ray-Ban, que era americana, hoje é italiana, é do grupo Luxottica. Por quê? Porque os italianos é o povo mais style que tem no planeta. É verdade. Em termos de criar moda, os franceses criam alta costura. Agora, a moda do dia a dia, quem não tem um óculos Ray-Ban, quem não tem uma camiseta Armani, que são coisas populares, os italianos conseguiram transformar o mundo fashion, o mundo de estilo, ao acesso de todo mundo. Enquanto isso, os franceses continuam com aquelas marcas cafona, Dior, Chanel, papapá, e que são extremamente caras e estão fora do mercado. Inclusive, a moda que mais vende na própria França são os jeans italianos. E para quem não sabe, diesel, todo mundo pensa que um jeans alemão é italiano. É o jeans mais vendido no planeta. Então o Ray-Ban continua 80 anos esse mesmo estilo Caçador. Muito bem, fala. Voltou o WhatsApp, viu? Só avisar o WhatsApp. Mas eles já tinham avisado. Não, voltou o dela. Voltou no meu. Não tem voltou o dela. Voltou o WhatsApp. Posso falar em justiça aqui? Voltou o pedido do telespectador e o dela. Na verdade, acho que vai voltando aos poucos, né? Posso falar em justiça? Não, eu queria fazer uma ilação, uma referência à justiça dos Estados Unidos. O maior cantor da América Latina, de todos os países aqui, chama-se Luiz Miguel, um cantor porto-riquenho, que naturalizado mexicano, que é o maior sucesso. Sucesso. Eu conheci ele com 13, 14 anos lá em São Paulo, quando veio com o pai dele a primeira vez ao Brasil. Bom, isso faz muito tempo. Quero dizer a vocês o seguinte: ele tinha um contrato com um empresário americano e não cumpriu o contrato. O empresário quer uma porcaria de $1 milhão, que para ele não absolutamente é nada. Mas para ele não é nada. Para mim resolveria a minha vida. Não é o empresário que é uma porcaria, é o contrato. Não, $1 milhão. O valor que para ele é. Aí o juiz foi citado, o senhor tem que comparecer o dinheiro. Não vou. Até um momento que a juíza se irritou e prisão. Pimba. Prisão. Vai ter que... Aonde que ele vai ficar preso, quero ir lá. Pois é. Quero levar bolo pra ele. Imagina ele cantando aqueles boleros, né, na prisão. A prisão vai ser uma festa. O pessoal vai ser uma maravilha. Todos boleros gravados pelo meu querido compadre e amigo Lúcio Gatica, que foi o maior cantor de boleros. Ele teve 40 êxitos mundiais. Eu Relô, La Barca, Sinceridade e tantos outros. E o Luiz Miguel, amigo, pegou
todos esses hits do Gatica e regravou. Por isso que arrebentou. Inteligentíssimo empresário. Agora, vê a diferença, né? A justiça é de lá, hein? A juíza lá determinou a audiência, ele não foi. Na segunda audiência, ele não foi. Na terceira, ele não foi. Na quarta que ele não apareceu, a juíza deu ordem de prisão. Aqui, o juiz aquele de São Paulo, que fez aquela condução coercitiva do Lula, que se recusou aí 2 vezes, quase bateu. Quase mataram o juiz. Quase bateu. O Jardel aqui em Porto Alegre. Eu 20 vezes dando banda com as minas na noite. Não, e ainda entra na justiça contra. Entra na justiça contra. Juiz do trabalho que determina que tenha que ter 30% da frota de ônibus, determinou que tem que ter, não aconteceu. Não aconteceu nada. Dona Magda, depois dessas notícias do advogado, do jogador e do padre, só falta o padre ir pro inferno. Luciano Fontes, muito bom. Falando Luciano. da notícia do jogador, né? O jogador, o Marlon Natanael, Sapucaense, está jogando a 2ª divisão do Campeonato Gaúcho. Ele foi preso, ele é acusado de 4 mandatos e um deles, não sei se vocês lembram, no início do ano a gente falou muito sobre aquele sequestro que foi marcado lá no estacionamento do Iguatemi para eles receberem o valor. Vocês lembram disso? Quando eu li... Foi quando entraram com cancela e tudo, te lembra? Que foram pro Praia de Belas. E aí todo mundo ficou, pro Iguatemi, todo mundo ficou apavorado. São dois. Ele participou do Bourbon no Praia de Belas e no Iguatemi. Mas no início do ano, em fevereiro, foi o do Iguatemi. Não, e ele diz que ele é o cara que foi baleado e que fugiu. Né? Tudo indica que seja ele. Mas tu vê, um jogador de futebol... Ele foi preso em campo, sabia? Que foi 15 minutos de jogo. Diz 15 minutos de jogo. Não, diz que os outros colegas, a comissão técnica ali do Sapucaense, as pessoas pasmam. Esse é o inusitado. A polícia entrou, foi lá, ele estava no banco de reserva. Prendeu. Tudo bem, né, que o jogador de um time como o Sapucaense deve receber R$1.000. Mas não justifica. Mas não justifica, né? Um jogador que tem um futuro promissor, que podia estar... Não, reserva do Sapucaense não tem futuro promissor. Por que não? Com todo respeito que merece o Sapucaense, mas reserva do Sapucaense... Se ele se empenhasse, né? Quantos anos o guri tem? Um guri novo. Poxa, se ele se empenhasse, ele poderia, né, ir longe, mas, poxa, cair no crime, assim, pelo amor de Deus, a cabeça é muito fraca. Tá muito boa. Não fala isso, Vitorino, que ele poderia, se ele quisesse, se ele se empenhasse, se ele quisesse, podia estar no bar. No Mônaco, né? Vitorino tá caçoando. Olha a perguntinha que fizeram pro Vitorino. Pergunta ao Vitorino. Haveria alguma forma da população se organizar para saber se o voto incluso na urna será de fato computado? Poderiam abrir o voto no momento da votação? Como vamos garantir que vamos trocar estas figurinhas carimbadas? Abraços, Fabiano de Viamão. Fabiano, olha aqui, ó, vou dar uma resposta para você lhe dando exemplos. Você sabia que nenhum país do mundo usa a urna brasileira? Já está respondido. Só 4. Você sabia que os 2 fabricantes da urna brasileira são processados nos Estados Unidos? Mas aqui a gente Você quer que eu diga mais alguma coisa? Vamos avançar? Vamos avançar. O problema não está na urna, está na transmissão dos dados. Se tentou algum tempo atrás fazer o voto impresso, ou seja, o cidadão vota e sai com o voto impresso na mão. Não serviria para coisa nenhuma, porque a transmissão de dados é que faz a lambança. Isso me lembra um ex-deputado no Rio de Janeiro que disse o seguinte: eleição não se ganha na votação, se ganha na apuração. O deputado disse isso no microfone. Ele falou na minha cara, eu trabalhava na Rádio Manchete, o deputado disse, no estúdio da Rádio Manchete, na minha cara, disse, olha, menino, na época eu era menino, faz muito tempo isso, ele disse, olha, eleição não se ganha só na votação, se ganha também na apuração. Ele disse no ar. Coincidentemente, 8 meses depois, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro teve intervenção. Tiraram o presidente do TRE do Rio de Janeiro, botaram um outro lá e o assunto desapareceu da mídia. Então, assim,
Eu não estou dizendo que a urna seja comprometida, seja não sei o quê, mas que é preciso um sistema mais transparente de transmissão de aferição. Dados. Porque a última eleição foi muito esquisito. O seu Lewandowski e o seu Toffoli fechar as portas com 3 técnicos e ter uma reação vinda do Acre, do Maranhão, da Pindamonhangaba e do Diapucarrete. E do celular da O celular da Cris começou a funcionar. Amigos, como monarquista e parlamentarista, não gosto de ditadores, mas cabe registrar que Salazar foi ditador de Portugal por 36 anos e depois de deixar o poder, no quintal de onde morava sua esposa, criava galinhas e vendia ovos para ajudar nas despesas. Em tempos de Lula, Cabral e Dirceu, isto é um choque cultural e um exemplo. Parabéns pela qualidade do programa. Fernando Alves, de Uruguaiana, terra do bebê e da Odebrecht. É de Uruguaiana. Fernando, não. Não, eu sou bebê. Nenê. Esse é o Nenê. Não me erra o nome, por favor. Não me erra o nome. Não me erra as crianças. O Marne ontem falou aqui do Paulo Freire. Marne. Tu viu? Só hoje foi pra casa, a mulher dele criava galinha e vendia ovos. Bem parecido com o Sérgio Cabral. Igualzinho. O Marne ontem falou do Paulo Freire aqui. Marne, eu tomei um pau no meu Facebook, o negócio do Paulo Freire. Por quê? Porque você elogiou e eu elogiei também. Rapaz, chamar de comunista, doutrinador, não sei o que. Mas descer o cacete do Paulo Freire. Que ele criou a escola politizada no Brasil, que ele criou não sei o que, mas desceram o cacete. E eu pensei que era um pessoal. Porque tem aquele babaca que manda mensagem grosseira. Não, eles mandaram assim. Olha, o senhor está desinformado. Leia esse artigo aqui. Aí mandaram uma página da revista da Newsweek falando sobre o doutrinador de esquerda que quer doutrinar a esquerda nas escolas, e ali cita 4 ou 5 dentres do Paulo Freire. Aí recebi uma também de um cidadão aqui de Santa Maria, que me mandou um artigo, que na época acho que saiu no Jornal do Brasil, mas enfiaram o cacete no Paulo Freire por conta dessa doutrinação de escola. Primeiríssima ali. Não, é homenagem ao Paulo Freire, o português. A doutrinação de esquerda na escola, que ele inaugurou a escola ideologizada. Bom, então para melhorar esse teu português, tu vai responder isso. Eu quero só dizer que eu não conheço essa história, tudo que eu tenho lido a respeito dele, o método inovador de ensino dele, que eu até recomendei hoje. Agora, ideologização é o que nós temos hoje. É o que nós temos hoje nas escolas, os cursos universitários. É que ele começou. Mas por que então ninguém do PT elogia ele? Aqueles que têm essa ideologia não falam a respeito dele. Nunca ouviu uma palavra a respeito do professor Paulo Freire? A respeito de elogiando o trabalho dele? Não conhece. Claro que conhece. Uma notícia. Não, eu quero falar do debate que teve ontem com o Macron e a Marine Le Pen, que domingo disputam as eleições na França. E o debate foi assim, troca de farpas, tiro, porrada e bomba de cada lado. Daí pra baixo, é verdade. Só pescando assim umas frases, por exemplo, a Le Pen falou pro Macron: você é o queridinho do sistema das elites. E o Macron para Le Pen: sua estratégia é dizer um monte de mentiras. Diz que o negócio foi. Não, mas você acha isso agressão? Mas é elogio perto do que eles andavam falando. Mas num debate aqui, um candidato dizer pro outro que é. Não, porque eles dizem coisa muito pior, né? Eles são muito mais. Eles colocam a mãe no meio e tudo. Olha aqui, ó. Mas o apresentador agora acabou de falar uma coisa. Botar a mãe no meio? Não era a mãe, né? Assim, ó. Ele botou outra coisa. Tão logo terminou o debate. Ele não deixa a Brigitte Bardot, que é formadora de opinião, ela é querida dos franceses, tem aquela ativista ecológica. E ativista ecológica. Depois o Marne dá a biografia dela. Por ela. A Brigitte Bardot disse: não votem no Macron porque ele odeia os animais. Ele tem ligações com não sei o quê, com a indústria de perfume, com a indústria de não sei o quê. Sim, a ligação com a indústria que faz teste de cosméticos em animais. Em animais, Sim, e essa é uma bandeira que é muito erguida pela Le Pen e também pelos ativistas, né, do meio ambiente. Mas eu acho que a Le Pen não leva não, viu? Bom, Chicão Tofani, sabe? Sei lá. Vamos falar sobre alguma coisa? Não, falar sobre Champions League. Vamos falar. Hoje, aquilo que a gente tinha preconizado, que eu falei várias vezes na rádio, aconteceu. A Juventus passou pelo Mônaco. Passou pelo Mônaco por 2-0 no estádio Luiz Felipe.
onde estava o príncipe Rainier e a sua maravilhosa esposa, uma ex-modelo sul-africana, nas tribunas. É muito fashion esse Mônaco. Agora eu acho que a Juventus joga em Turim, deve no mínimo empatar, não toma gol, esse time afinal vai ser Real Madrid e Juventus, em Cardiff vai ser um grande jogo. Que jogaço. Agora, esse vai ser um grande jogaço. Jogaço. Agora, voltando para a terrinha, se confirmar isso, eu não torço mais para o Novo Hamburgo. Hoje na Grenal, Kenny Braga levou um assunto, quando eu falei sobre o que a gente comentou aqui no programa sobre o Novo Hamburgo Internacional, disse que quem fez questão de levar o jogo para Caxias foi o Novo Hamburgo. Mas a gente falou isso. Não, mas é que os jogadores tinham dito que eles queriam jogar. O jogador tinha dúvida na mídia que os jogadores queriam ser campeão gaúcho, mas a direção quer a grana. Então, o Novo Hamburgo, se é isso mesmo, ele merece perder e continuar timinho, que era a grande oportunidade de ser campeão gaúcho. Pelo menos batalhar, queremos aqui, não. Abriu o leque, queremos o dinheiro. Por quê? Porque o estádio do Centenário do Caxias, ele dá mais pulo. Como a renda é todo do locatário, ele tem mais 8 mil lugares. Quer dizer, 8 mil lugares. 40 mil. Vou te falar que eu fiquei bem chateada quando eu li que eles tiveram uma semana a mais do prazo para poder entrar nas normas. Exatamente. Que foi o que o presidente da Federação Gaúcha de Futebol fez por ele mesmo. Ele a direção não quis fazer para levar o dinheiro. Ele tomou essa iniciativa. Se confirmar, é um absurdo. É bem complicado daí. Bom, mas eu queria só complementar. O goleiro internacional vai ser o Danilo Fernandes mesmo. Vai? Está fazendo treinamento. Que é o do Pecker, machucado. No Peru, o Pei já vai. Não, ela bota a bota. Vai botar a botinha, vai jogar protegido. Mas a estratégia do Novo Hamburgo também já tá montada. Mas vamos levar gol. Não, o Novo Hamburgo, Chicão, vai usar muito o jogo aéreo, em que o Inter visivelmente é deficiente. A defesa do Inter não cabeceia. E sem um goleiro em perfeitas condições, ou seja, para sair fica mais fácil ainda. Claro. E mais, o Novo Hamburgo vai chutar muito de fora da área. Porque sabe que o Danilo Fernandes está sem impulso. Imagina, ele não pode se jogar. Não... Então, ele vai poder se jogar. Vai fazer qualquer coisa, que ele não caminhe mais. Que, infelizmente, a pessoa que é lesionada, ela tem um receio. Claro que tem. Claro ela que tem, mas é que ele é um atleta, ele é jovem, ele tem toda uma predisposição para se recuperar mais rápido que qualquer um de nós, por exemplo. O Vitorino falou, o Novo Hamburgo vai jogar que nem o Roger Federer joga no tênis. Ele não é um jogador extremamente maravilhoso, o tênis dele. Ele joga no erro do adversário. No erro do adversário. Porque ele não erra, ele só rebate. O adversário erra. Maravilhoso. 7 vezes. Mas ele, por isso mesmo, ele não erra. Ele joga no erro do adversário. É que o Federer. Ele não é um talento que nem o Nadal. Ao contrário daquele espanhol. O Rafael Nadal. Esse é o talento. Ao contrário do Nadal, o Federer espera, né? Ele espera, ele fica atrás, rebatendo. O Borg era assim, só que batia a bola. Jogava no Tá, vocês não descobriram que ele foi 7 anos líder do ranking mundial. Mas tudo bem, mas é que no tênis o erro também é ponto. Agora ele não é um jogador que dá espetáculo. Ele não vai pra rede, ele não vai pra rede, ele não vai pra rede. Falando em espetáculo, quem fez o seu espetáculo ontem à noite foi a ministra Carmen Lúcia, né, que foi uma das entrevistadas de Pedro Bial na estreia do seu programa e deixou boa parte dos brasileiros encantados com o seu jeito descontraído, com a sua simpatia e com algumas colocações que ela fez. Eu, Magda Beatriz, até arrisco a dizer que deixou alguns brasileiros assim com um pouco mais felizes ou menos tristes e um pouco mais, digamos, esperançosos. Nós recebemos aqui o e-mail do nosso telespectador Vitor Prestes, que diz assim: boa noite, bancada. Gostaria de falar de algo de bom que ocorreu ontem. A entrevista da juíza Carmen Lúcia ao Bial. Esta mulher é de um conhecimento gigantesco, uma brasileira exemplar. Eu registrei, guardei algumas coisas que ela disse. Tu viu, Magda? Eu vi. Foi muito legal. Ela foi mais natural, ela foi mais mulher do que ministra do STF. Acho que foi uma entrevista, não imaginava que fosse assim, mas ela disse algumas coisas que eu gostei, tá? Ela disse coisas do tipo assim: eu continuo acreditando no Brasil. Já sei que tu vai cair de pau em cima dela, porque é frase feita, mas eu acho que não. Mas acho que até ela falou oportunamente num momento que o nosso país está passando. E o que eu destaco, e depois quero ouvir vocês.
Eu queria que o Brasil acreditasse em duas coisas. Dificuldades nós tivemos desde 1500 e vencemos tantas. Então vamos vencer mais essa. E que se estivermos unidos, nós temos mais chances. Eu continuo acreditando no Brasil. Se eu tiver que nascer 100 vezes, eu quero nascer brasileira. Eu gostei da entrevista dela. Acho que ela conseguiu se mostrar um pouco mais mulher, um pouco mais humana, sem perder a liturgia do seu cargo. Quando foi perguntada, por exemplo, o que ela achava de quem estava ameaçando que ia se aposentar e não saía, não sei o quê, ela falou de alguns ministros ali como seus amigos. Tá? Eu gostei. Essa impressão do Vitor Prestes foi o que vocês que curtem as redes sociais, na sua maioria, me parece, se manifestaram positivamente com relação a ela. Foi. Não sei o que vocês acharam. Foi, mas eu não assisti. Eu também não assisti. Também não assisti. Eu vi alguns comentários nas redes sociais e é verdade. Muita gente não viu também. Muita gente apoiando. Eu estou esperando todo mundo. Tu viu o Chicão ou não? Não. Não, tá. Então, eu vi um pedacinho só. É uma mulher altamente profissional. Sim, preparada, obviamente. Uma mulher culta que sabe o que diz, né? É só isso, sabe o que diz. E ela é mulher. É mulher com inteligência, mulher dedicada. Por que as mulheres não são inteligentes? Ela é mulher, uma mulher inteligente, porque ela é mulher. Mas não disse mulher com inteligência. Não é. Não disse mulher com inteligência. Ele tenta torcer. Não, ele quer. Não deixa, não dá. Não, vamos falar sério. Vamos falar sério. Arrumar esse carnegão no Porque eu acho que assim, nós estamos tão carentes de ouvir alguém dizer alguma coisa coerente. Eu acho que ela foi. Magda, assim, ó, eu não quero desmanchar o seu sonho. Não, mas peraí um pouquinho. Não tenho a pretensão de ser a pessoa que vai desmanchar o meu sonho, né? Primeiro que é a pretensão tua. Segundo, eu acho que... Mas eu acho que desmanchar o meu sonho, né? Mas eu acho que ela falou muito bem como brasileira, sabe? E acho que são poucos os brasileiros que conseguem dizer alguma coisa decente hoje em dia, né? Nesse sentido. Dona Magda. Eu achei que foi pudim de chuchu. Porque ela foi retórica. Eu adoro pudim de chuchu. A entrevista foi uma entrevista gravada, foi dada há mais de uma semana atrás. Vocês não tinham soltado ainda os 4 bandidos condenados, esses aí mas igual. do PT. É tudo combinado, que ela vai perguntar e responder. Isso tudo a gente sabe. Ela quis dar uma palavra de esperança, coisa e tal. Mas assim, ó, o brasileiro não aguenta mais discurso. Esse é o problema. Não se tem credibilidade, mas nem no judiciário. Ela é uma ministra séria. As decisões dela, as posições dela... Sempre disse, as posições dela no STF sempre foram sérias, coerentes. E até em defesa do espírito de corpo, ela precisa, como presidente, preservar a maior corte do país. Nunca pensei diferente. Preservar a maior corte do país. E ela transmitiu uma palavra de esperança. Eu acho que ela cumpriu o papel dela. Mas eu confesso a vocês que para mim ter entusiasmo, preciso ver ações, como a de hoje que ela tomou. Ela hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Eu ia falar exatamente isso agora. E a ministra, em homenagem aos jornalistas, hoje ela anunciou a criação de uma comissão especial no Conselho Nacional de Justiça para monitorar decisões judiciais que atacam a liberdade de imprensa. E o Brasil está entupido disso, porque está cheio de juízes de primeira instância que gosta de dar liminar, proibindo de se dar tal notícia, ou divulgar isso, ou divulgar aquilo. Isso é inconstitucional. Está lá na Constituição, é garantida a liberdade de imprensa. Você responde por aquilo que você diz, por aquilo que você divulga. Mas você tem o direito de dizer e de divulgar. E tem juiz aí que parece que não leu a Constituição. Falar em divulgar, tá 1-1 o jogo do Grêmio e o... O Grêmio e o Soluço, é? Desculpa, vai em frente. No dia o Soluço, o Grêmio jogou com hoje o Dia Internacional da Imprensa, que você já citou, eu ia falar... Da imprensa não, da liberdade. Da liberdade de imprensa, da liberdade de imprensa, que é mais do que a imprensa, porque é a liberdade da imprensa. Um dos ataques do senhor José Dirceu foi a imprensa brasileira, a mídia brasileira. Ele disse que a mídia brasileira é que ocasionou tudo isso. Agora, eu gostaria que lembrar esse senhor, o senhor José Dirceu, de que foi essa mesma imprensa brasileira que deu
toda a grandeza, a magnitude do Lula quando se inicia o PT e quando com aquelas propostas maravilhosas, né, que levaram milhões de pessoas a votar no senhor Lula, essa mesma imprensa que fez esse tipo de divulgação. Naquela época, a imprensa brasileira, grande parte era maravilhosa. Agora não é mais. Agora não é mais porque a imprensa brasileira, com a sua liberdade, está divulgando exatamente todos esses escândalos que estão aí, mais do que comprovados. Quer dizer, ninguém está inventando, ninguém está criando nenhum desses escândalos, nenhuma dessas contas internacionais, nenhum desses roubos aí. Quantos tesoureiros do PT foram presos até hoje? 4. 4 tesoureiros. E a culpa é da imprensa. Culpa é da... o seu Zé Dirceu, por favor. O Zé Dirceu, eu sei que ele sofreu, ele foi banido, lá. Mas eu estou cansado desse sofrimento fez dele. Plástica na cara. Agora... Sempre a imprensa mas aproveitou muito bem. Golpista. Ele sofreu, mas aproveitou muito bem. Eles estavam devendo alguma coisa para ele e se ressarciu e muito bem. Isso é outro refrão que eles batem, a imprensa golpista. Pô, davam 3 milhões pro Mino Carta lá, da Carta Capital, para ele ficar defendendo as bandalheiras. Esses dias eu gastei o meu dinheirinho, um pouco dinheirinho, comprando uma Carta Capital só para ler. Isso? Eu fiz para ler o que eles estavam escrevendo. Você conseguiu ler? Não consegui passar 2 páginas. 2 páginas, botam só. Notícias. Querido, hoje eu vou, quando sair do programa, vou para a Pá de Chagas e vou dar uma entrevista para o nosso querido ex-colega, o Claudinho, aqui, no programa dele, a história da Pá de Chagas no Badaleixo People é hoje que vocês vão caminhar pela Padre Chagas contando a história? Porque o roteiro que eu fiz é caminhar, dizer como é que começou o W, o Thomas, como é que eu usei café, como é que é o Café do Porto. Café do Porto, foi nós o sabemos bem. estilo da paquera, de ganhar as mulheres na Padre Chagas quando eu era vice-prefeito, o Pedro Melo era prefeito, há 7 anos atrás, quando tinha o churrasquinho do padre, e terminou hoje, um pouco antes do final, a Padre Chagas. Ela quebra na Hilário Ribeiro e passa pelo Press e o 20/9, que é hoje... Conta a história aqui, tu tem que contar. Não conta, tem que deixar pra lá. E até como é que é as artimanhas para entrar nesses lugares, qual é a melhor cantada nesses lugares, onde é que estão as mulheres mais velhas. É praticamente manual de sobrevivência que eles dão. Onde é que o Marlon devia ir lá para selva. Espera um pouquinho. O seu Chocão Eu diria que é o manual do caçador. Qual é o tipo de cantada que as mulheres mais gostam? Vamos ensinar para o nosso amigo Vitor. Então, onde é que tu tirasse que as mulheres gostam de ser cantadas? Nenhuma mulher gosta de cantar. Eu dei uma entrevista para a Rádio Jovem Pan de Osório, quando deu uma festa do Tô Fora, que era a festa do Douglas Leandro, lá na Privilégio. Tô fora e não tô fora. Uma semana atrás, que a melhor cantada não é a cantada, é tu chegar na frente da mulher, olhar para ela, botar a mão no rosto e dar um beijo na boca dela. E tu tem 2 coisas: levar um tapa na cara ou ganhar a mulher. Só tem uma coisa: ela nunca mais vai esquecer só na boca dela. Porque tu tem uma atitude. E a mulher gosta do homem de atitude. Não gosta, não gosta. A Magda sabe. Ela gosta do boiola. Gosta de eu quero ser teu amigo. Mas não, o cara chega te beijando. Não. Mas a audácia dele. Tu nunca mais vai esquecer. Ideia de atitude. Ainda mais se o cara for boa pinta. Bom, não. For um cara transado e descolado. O Cristiano Ronaldo, é o Cauã Chicão Tofani, tu está precisando de um coach em relacionamentos. Não é assim que se conquista ou que se atrai uma mulher. Mas eu acho que... Tudo começa no olhar. Não, mas não existe conquista. Tem que mostrar pra mulher que tu estás interessado e ver se tem reciprocidade. Não é chegar e dar um beijo nela, que isso. Mas se conquista só alguém que é sem enrolado. O que a senhora faria? Eu acho que... Eu sou conquistada pelo homem que me lança olhares. Dando a dica. E se eu... Não tô dando dica nenhuma. Atenção, rapazes. Anotem, rapazes. Anota aí, Chicão. Já tô anotando. Preparem o olhar. Antônio Bandeira. A Jéssica falar. A melhor coisa é receber aquele olhar, né, na festa, no restaurante, aquele olhar que te cativa e que te faz ficar interessada. E se a mulher, ela é recíproca? E se tu não fica interessado pelo olhar do cara? Não, o cara parte pra outra, vai chegar na mulher. Aí que tá, o cara que dá o beijo na boca, a mulher nunca mais vai esquecer dele. Ai, sim. Ela vai dizer que não vai audácia mesmo, vai ficar com raiva. Mas isso que ele quer.
que um dia ela vai se lembrar dela. O boiola que chega lá. Vou te indicar. E a mulher não olha. Vou te indicar uma coach em relacionamento. Querida, tu vai ver. Não tô Não indica nada. Se eu quiser, eu vou no Pai Paulinho, levo um banho de Faz um vadia. ebó pra ela uma vez. E ebó. Faz um ebó pra ela. Terminou, dona Jéssica. O corpo é fechado, não Olha aí, funciona. corpo fechado. Tem toda a Tá, presta atenção. Aqui, ó, eu ainda acho que o caminho mais curto ao coração Tu não de uma acha mulher nada que ter um fracassado é a no sinceridade. romance. Tu acha que é o bolso? É convidar, ela vai pra casa. Encalhado. Eu acho que o caminho mais curto ao coração de uma mulher é a sinceridade. Outro convidar ela pra ver. É que, na verdade, a sinceridade ela vem depois. Qual é o primeiro contato que tu tem com uma mulher? Oi. O olhar. Oi. Anota. O Como é oi. que é? Oi é legal. Oi? Não, mas tu Ele faz não fez assim com a seguro. mãozinha na boca, né? Ele faz assim. Oi. A mulher Tu fala sempre assim. Oi. Chupa O outro. Chicão, o primeiro contato é uma cutucada no Face. Não, primeiro contato é uma mão no rosto e um beijo na boca. Técnica do Só Facebook. não gritem. Você vê aquele aquário de mulheres lindas e seleciona uma, duas, três, quatro, que cinco. isso? E É manda- carne no espeto agora. Pede pra ser aderido como amiga. Ela aceita como amigo, tu manda um oi. Se ela manda um oi de voz, diz que tudo bem, a minha internet não tá funcionando legal. Me dá o teu WhatsApp. O WhatsApp é o telefone, uma forma mais civilizada de pedir. Depois tu não pega o WhatsApp e liga pra ela com uma voz aveludada. Oi, adivinha quem é? Se ela Mas disser, só um pouquinho. é o Vitorino, tu ganhou ela. Se ela disser, o Rafael, tu já perdeu. Tá, mas eu só tenho uma dúvida. Faz uma ligação ali de verdade ou liga pelo WhatsApp? Não, liga de verdade. Oi, eu gostaria de jantar com você. Seja muquirana. Amanhã, Ligar pelo eu WhatsApp. jantar com você no Charinho do 300. Se vocês me permitem, eu vou fazer um... Avançar no programa. Não é nem avançar no programa. Eu vou tentar encerrar Ai, que bom. essa quadro. discussão Ótimo. perguntando para uma pessoa que tem experiência de vida, pela idade, pelo casamento, que é o Marne Barcelos. Viu uma dica do Nietzsche agora. O que tu acha? Nietzsche diria? Qual é a melhor forma? Não é o Nietzsche, não é o Freud, Ganhava não é o Maduro, não é nada. É o Marne Barcelos. Vai, Marne, eu homem acredito em ti. experiente. Seja você. O que o Nietzsche diria? Seja você. Claro, mas seja você. Você tem Tubia, não tubia. Deixa ele falar. Porque tem o Ok. seguinte, se você aparentar uma coisa que não é, ela vai descobrir. Você tem que ser em 15 autêntico. Você tem que ser real. Claro, como diz Chicão, um camarada arriscado, boa pinta e tal. É verdade. Tipo Chicão assim. Aí a mulher vai ficar interessada. Agora, se o camarada chega lá com halitose, a coisa toda, né? Com a litose, com aquele... A mulher já nem vai ouvir, Nós porque- fumos, nós imos, nós não íamos. Problema, com o nariz todo vermelho, porque Ai, cumprimenta isso é demais. Cumprimenta demais, né? O riscado é Tá, pra chegou então. Tá, o Mário já deu. Seja você. Até A mulher porque- gosta de autenticidade. Seja o Vitorino, não ganha ninguém. Até porque a gente não consegue fingir. Seja a você, melhor tome banho e escove os É dentes. isso aí. Isso, a melhor maneira é mandar um hello, R-E-L-O-U. Tá, hello, tá. Então, atenção, notícias que interessam. Havia um impasse, aliás, tem muitas coisas acontecendo em Caxias do Sul, diferente do que acontecia até essa nova administração. Pois no dia de hoje, na tarde de hoje, uma reunião de integrantes do Conselho Consultivo da Festa da Uva de Caxias do Sul decidiu pelo adiamento do evento. Não vai acontecer a Festa da Uva. A próxima edição deve ocorrer somente no mês de fevereiro de 2019, com um novo formato ainda a ser divulgado pela organização. A escolha das soberanas que representarão a festa deve ocorrer apenas em maio de 2018. Aguardem novas informações. É a crise que É a atinge os crise, gente, municípios, não adianta, é a crise. A festa da uva. E outra coisa, a propósito de Caxias, o vice-prefeito, que saiu, foi, mas não foi, acabou fundo, como diria aquele jogador de futebol. Ele continua vice-prefeito, mas não é mais daquele partido. Ele vai decidir agora que partido ele vai ser. Mas Festa da Uva não vai acontecer nem em 2017, nem em 2018, vai ser só em 2019. Ok. É o que ficou decidido na tarde desta quarta-feira, na reunião do Conselho Consultivo. E agora é hora de voucher da Devassa, um voucher no valor de R$70. Comemorando, hoje é dia, eu estava preocupada,
vai valer para os telespectadores que usam o WhatsApp. Tá funcionando, né? Então passa para Cris Bart, que é ela que sabe operar. Porque ela sabe parar o negócio aqui, porque então, vira a caixa registradora. Toma, o telefone é 999-777001. 999-777001. A Cris Bart vai dizer uma frase, você vai escrever a frase que a Cris Bart vai dizer, tem que escrever exatamente como ela falou. Nessa frase vai ter a palavra devassa. O D é maiúsculo porque é um nome próprio, tá? O nome da cerveja. Você vai colocar o seu nome e o número do seu documento de identidade ou o seu CPF. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma mudança que a partir de agora tem nos vouchers da Devassa e também na feijoada. Tem prazo de validade, o voucher e também a feijoada, tá? A validade é de 30 dias, certo? Para você usar o voucher que você vai ganhar, tá? Então, assim, 30 dias a contar do dia que você recebe de presente aqui do nosso programa, tá? Então, tem prazo de validade, porque estava ficando muita coisa acumulada, e aí para eles, porque eles não somos nós aqui que fazemos isso, né? Então começou a acumular muita coisa. Então, assim, para organizar bem, para ser justo com todo mundo, 30 dias de validade tem o voucher que talvez você hoje, você amanhã ou depois vai ganhar. A frase é a seguinte: para encarar o veranico de maio, só uma devassa bem gelada. Bom. Para encarar o veranico de maio, só uma devassa bem gelada. Para quem se comunica conosco, através do 999-777001. Escreve a frase correta, seu nome completo e o número do seu documento. Dona Magda, eu só gostaria de mandar rapidamente um abraço para o melhor narrador de futebol de Caxias do Sul, já que falamos de Caxias do Sul, o Luiz Magno. Esse menino está arrebentando a audiência lá na cidade de Caxias do Sul. Luiz Magno, que era da nossa Rádio Pampa, né? Nosso amigo querido, meu compadre. Luiz Magno está arrebentando em Caxias do Sul. Maior audiência em Caxias do Sul, através da Rádio Caxias. Um abraço ao Magno, ao Luizinho, meu afilhado, e a esposa dele. Não bastasse tudo isso, é uma figura maravilhosa. Bom caráter, parceiraço, o irmãozinho. Tá meio gordo, né? Saudade dele. Não falem mal, tô elogiando a pessoa, já vão... Olha ele que tá falando, o Magno. Magno, você tá gorducho. Olha aqui, ó, o nosso telespectador, João... tu tinha pedido para falar, vai. Não, eu ia falar antes. É que agora já ia falar sobre outra coisa, mas eu ia falar que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, né, do Senado, aprovou hoje o projeto que reconhece a união entre pessoas do mesmo sexo. Só que tem o senhor senador Magno Malta, do PR, do Espírito Santo, que não gostou nada sobre essa decisão e ele disse que vai apresentar um recurso ao plenário para acabar com essa aberração. Olha que absurdo. Como é que uma pessoa dessa não é presa? Assim, preconceituoso. A lei foi interpretada pelo STJ. Posso, antes de tu comentares, posso dar o vencedor? Claro. Tá? Porque senão passa daqui e fica mais complicado. Não mandem mais, por favor, o WhatsApp, porque a Grace Pontes Flor foi a que escreveu a frase correta. Para encarar o veranico de maio, só uma devassa bem gelada. Grace Pontes Flor, obrigado pela tua participação, né, no nosso programa. Então, o teu voucher da Devassa fica à tua disposição a partir de amanhã, lá na mini cervejaria Devassa, que fica no 2º piso do Praia de Belas Shopping. E tem 30 dias de validade para você desfrutar deste voucher no valor de R$70. Combinado? Obrigado. Desculpa. A notícia que a Jéssica deu, ela vem ao reboque de uma decisão tomada pelo STF em 2011, que em 2013 foi referendada pelo STJ também, que é o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Só que isso precisava ser transformado em lei, porque por enquanto era apenas jurisprudência desses tribunais. E agora cabe à Comissão de Constituição e Justiça avaliar a proposta do projeto que transforma isso em lei. Só que existe aquela figura do acordo
acordo de lideranças. Não vai à votação. Os líderes concordam, as bancadas, né, e todos aprovam. Foi o que aconteceu. Esse deputado, visivelmente contrário à proposta... Senador, perdão. Totalmente contrário à proposta da união estável entre pessoas de mesmo sexo, que união estável que pode ser transformada em casamento, né, e casamento também. Ele disse que vai recorrer à mesa diretora para que seja determinada a levada desse tema ao plenário. Não vai adiantar, vai ao plenário, vai ser aprovado do mesmo jeito. Isso é uma coisa irreversível, é um avanço social e de legislação que a maioria, o mundo inteiro já adotou, o Brasil vai adotar. É um absurdo. Não, e além dele ter usado esse termo, essa aberração que ele quer acabar com esse projeto, ele disse, esse é um país majoritariamente cristão. Tenho certeza de que lá no plenário nós mandaremos para o lixo o projeto, onde é o lugar devido. Senhor senador... Como é que esse cara foi eleito? Ele não respeita. Ele não tem votação. Como é que esse cara foi eleito? Porque ele tem, com certeza, algumas pessoas homossexuais votaram nesse cara. O senhor senador também diz ali nos 12 mandamentos, lembra? Não roubarás. Pois é, isso ele também. Bom, nesse mandamento ele não pensa. Não cobiçar a mulher do próximo. Principalmente quando o próximo está próximo. Esse tu não faz. Porque aí tu pode te incomodar e pode apanhar Você na pode ser o próximo. Tu pode ser o próximo. Você pode ser o próximo. Eu virei agora a Geni da bancada. Por quê? Porque a Geni levava pedrada. Não, mas ninguém disse Larga a isso. pedra na Geni. A gente fez Nós fizemos só um complemento do que tu disse. Não, Ele quer não é pra miminho hoje. ti. Ele quer miminho. Ele quer miminho. Eu sou cara de mimimi. Miminho, falei miminho. Não de mimimi. Não, eu não falei mimimi, eu falei miminho. Miminho é agrado, beijinho. Uma coisa que a gente não comentou, Como é que é? acho que nós não comentamos, ele já falou tanta coisa, que os seguranças do Legislativo não são seguranças, são... A Polícia Legislativa. A Polícia Legislativa entrou na reforma como se fosse a polícia de rua. Não pode. Não, foi a manifestação que eles fizeram entraram ontem em com uma Brasília. condição especial que eles têm hoje. Sim. Simplesmente atacaram lá um senador, um deputado lá. Escuta, a gente também quer entrar. Bom, peraí, como é que é como da outra polícia, só que eles não fazem o mesmo trabalho. Mas eu acho que tá certo. Por quê? Porque o que tem de bandido ali dentro... não, mas eles não fizeram. Marne, tu sabe aquela, né, do seu cidadão que conheceu o Congresso Nacional? Olha que tu vai contar. Passou em frente à porta. E... Aí eu vi uma gritaria lá dentro. Ladrão, trambiqueiro, vigarista, tramposo, estelionatário, coisa tal. Aí ficou todo assustado, assim. Chegou perto da porta e falou pro segurança, o que está acontecendo? Ele disse, não, relaxa, é a chamada. Ai, que horror! Olha como a população está sem paciência. Boa noite, Magda. Achei uma solução prática sobre essa bandidagem. Muro de fuzilamento com uma cova de no mínimo 10 metros de profundidade e logo após serem concretados para não ressurgirem dos mortos. Um abraço do João Ares de Novo Hamburgo. Isso é garantir que não volta mesmo. Boa noite, brilhante bancada. Primeiramente, elogio as belas damas que fazem parte dessa bancada por embelezarem o começo das nossas noites. O Chicão que tem razão, é um bando de chinelos, começando pelos indecentes membros do STF, que se julgam superiores aos demais cidadãos deste país. Tudo faz parte de um plano que deverá ter desdobramentos futuros em todos os sentidos, a exemplo do ocorrido em épocas anteriores com o finado Celso Daniel. A bem da verdade, esse STF está com medo das delações que estão por vir e que poderão atingir alguns. E tudo vai continuar igual, porque a nossa sociedade é que está doente e empobrecida de lideranças. Um beijo no coração de todos vocês e obrigado por fazerem parte do nosso dia a dia. Coronel Poguete. Agora, você sabe, mas o que eu acho que esse cidadão falou, que mais me chamou a atenção, é o seguinte: o Brasil tem 200 milhões, 250 milhões de habitantes e não tem um líder, um cara para dizer, vamos fazer uma marcha para Brasília, vamos tirar esses caras na boa, na ruim e vão começar um novo Brasil. Eles estão terminando com esse país. Será que não tem um brasileiro com coragem que seja um líder? Pô, é tão difícil ser líder assim. Eu fico assim, pensando, o líder é o Lula. Agora, roubou todo o Brasil, o líder é o Lula. Como foi o Getúlio na Revolução de 30. Ele foi um líder, ele foi lá e tem que sair daí. Aí eu não gostava dele, mas Brizola era um líder também. Mais evidente. Arraes eu não gostava, também era um líder.
Não tem liderança. Não tem liderança. Olha que maravilha que o seu Paulo Leitão escreveu para nós. Dona Magda Bancada. O e-mail dele é em defesa do senhor Vitorino. Dona Magda Bancada, sei que existe um ciúmes eminente contra este senhor pelo seu grande conhecimento em variados assuntos. Noto que alguns, ele escreveu com letra maiúscula, ficam constrangidos com o seu conhecimento e o atacam injustamente. Gostaria que você, Magda, se posicionasse como a responsável da bancada KKKKK. Para fechar, em um país que os bandidos ricos recebem prisão domiciliar em mansões e bandidos com largo currículos de trabalho são colocados em semiaberto com tornozeleira, querem esperar o quê do Brasil e destes três poderes? Hoje vivemos na melhor ditadura democrática. Fraternos abraços a todos. Paulo Leitão. Ô, seu Paulo, muito obrigado pela gentileza. Você é funcionário do Vitorino, sabia que o Paulo Leitão é chamado Paulo Leitão. Eu acho. Você trabalha com o Vitorino. Seu Leitão, muito obrigado pela gentileza. Por isso que é funcionário dele, fala assim. Ai, que bom, esse telespectador lembrou da foto aquilo que todos percebem, que vocês me odeiam. Ele que é miminho. Agora tá. Ele que é miminho. Ele que é miminho. Mas vai odiar a partir de agora. Pelo mimimi. Depende. Vitorino, tu conhece, né, o trabalho do Bruce Hampton? Um músico de 70 anos, americano, ele faleceu, ele estava comemorando 70 anos no palco em um show em Atlanta, nos Estados Unidos. Eu vi e ele caiu e os outros músicos pensaram que era da performance dele, que ele estava fazendo algo. Ele teve um infarto fulminante. E ele teve um infarto, olha que loucura. É o sonho de todo músico morrer no palco. Morrer tocando. Né? Eu gostaria, honestamente, vou fazer uma confissão aqui, eu gostaria de morrer abraçado com uma das minhas guitarras. E de ser enterrado com uma também. Não, vai sair muito caro, o caixão vai ser Fica muito grande caro. o negócio. Não inventa. Não duvido Essa nada. morte é sem graça. Imagina um baterista. Olha aqui, ó. Você que queria morrer Chicão na Terrado. casa com uma Não, o cara não é do ramo. O Chicão quer morrer com 92 anos, baleado. Chicão quer morrer. Marido traído. Não, Ninguém é aquele coroa. Não, e o gerente do banco tá chorando no enterro dele com 8 cheques dele devolvido no bolso. O sonho dele é assim. O Chicão quer morrer com o microfone na mão. O microfone na mão. Fala de microfone, mas o telespectador diz o seguinte, que o microfone do programa do Cláudio é muito erótico. O microfone grande tem que agarrar com as duas mãos. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Parou, né? Parou. Ditadura PRI. É isso aí, ó, tá, em defesa aqui do seu Paulo, tá. Olha aqui, olhem, deixa eu mostrar aqui pra vocês, para aí, não mostrem ainda. A foto do Chicão Tofani com cabelo maravilhoso. Me manda essa foto, eu quero fazer um fine art e botar na minha sala lá. Olha aqui, ó, pode mostrar o Chicão, ver se ficou boa a foto. Eu abri um pouquinho, ver se não ficou demais assim. Olha que gato! Chicão Tofani! Andava tipo uma Spider conversível. Olha que lindo! E trocava de namorada a cada 3 dias. Eu tinha uma aposta com os amigos. Aquela sombra lá. Lindo, bem bronzeado. Mostra de novo. Aquela sombra lá atrás da foto é Dom Pedro II que estava naquele momento saindo da sala. Cara aí, vou te contar. Acho que eu vou sair da sala. Eu vou pedir pro Abacus, que é meu amigo, um detetive particular, para seguir ele, para ver a vida dele, como é que é a vida sexual dele. Chicão. Mas periga tu pagar o Abacus e ele não te trazer nada. Faz uma pergunta com o Não te trazer nada. Não vai te trazer nada. Uma vez eu contratei o Abacus para saber se a namorada estava traída. Ele disse assim, tem uma fita para te mostrar. Tu quer ver? Quer ver? Vai ver. Eu quero. Eu só gritava lá. Ele filmou. Olha aqui, ó, olha aqui, ó. Dica para conquistar para o Chicão de um carioca. Boa noite, sou carioca e agora morando em Porto Alegre, saio à noite. Sou alto, loiro, magro, definido, estiloso, cabelo comprido, barba e descolado. Fico só lançando olhar 43 e charme. E elas chegam em mim. KKKK, abraços.
Uma plano do pra ti. Quantos anos ele tem? Não sei, ele não Eu quero ver se com 59 anos que eu tenho, ele chega lá. 59, oscila, é uma coisa, igual o humor dele, oscila, 59, 60, 50, nem ele sabe quantos ele tem. Tá aí, ó. Não, mas ele fez, de bom humor. A bancada realmente quer me transformar num mito que não é. Chicão. Eu vou trazer uma foto atual minha, mas Chicão, nadando em casa. Todo riscado. Tem água na piscina? Magda, hoje eu conversei com o senador Paulo Paim sobre a reforma da Previdência. Sim. Ele é o presidente da CPI da Previdência. E ele fez graves denúncias hoje no meu programa na Rádio Pampa. Sim. Falou de números, falou da apropriação indevida que faz de recursos previdenciários e deu o nome de alguns devedores. Você cá para trás. Bom, deve ser uma coisa tenebrosa. O que ele te falou, de quem ele citou? A sonegação, hoje, para você ter uma ideia, somente se fosse cobrada a sonegação, nós teríamos quase um ano de garantia de fundos previdenciários no Brasil. Sonegação hoje passa de R$1 trilhão. Ou seja, mais de 65% do PIB brasileiro. E mais, essa notícia agora para você cair sentado. Dos 5 maiores bancos brasileiros, sabe, aqueles que cobram com cartão de crédito 500% ao mês, o cheque especial 350% ao mês, dos 5 maiores bancos brasileiros, 3 são inadimplentes com a Previdência. Aí vem aquele resultado, lucro de 7 bilhões, 8 bilhões, lucro de não sei quantos bilhões. Mas pode o banco ser inadimplente? E o que é pior, a dívida com a Previdência, ela tem previsão penal. Não é só o direito tributário que vai em cima, é o direito penal, porque você arrecada, você tira do funcionário. Recolhe o seu contra-cheque e não paga a Previdência. É apropriação indébita, artigo 168A do Código Penal. Cadeia. E eles fazem isso. Bom, você vê o nome das empresas, a relação dos devedores. Aliás, vocês não precisam. Quando for no Google, digita ali os 10 maiores devedores da Previdência brasileira. Vocês vão cair para trás. Gente que faz anúncio aí, que prega de bacana, sabe, Chicão? Rede de televisão. Prega de bacana. Isso, dá entrevista. Sempre os mesmos. Aí vão falar não, o fulano, o empresário tal, dono do grupo tal. Aí ele dá entrevista bacana, porque os investimentos. Porque, inclusive, eu estou pensando aí num investimento. Agora eu vou fazer do advogado do diabo. Eu vou fazer do advogado do diabo. Por que só agora que ele está falando isso? Não, a verdade é o seguinte, o Paulo Paim fala isso há muitos anos. Eu sou testemunho. Olha, você sabe que eu sou anti-PT. Não é, né? Eu gosto dele. O senador Paulo Paim participa do meu programa. Há muitos anos ele vem batendo isso. Ele chegou a ter um processo de resfriamento durante o governo Lula, depois na Dilma, exatamente que ele batia disso. Tem que cobrar. E eles não cobravam. E agora o que vai acontecer? Vão fazer essa reforma? Não vão fazer? Isso vai continuar igual. Não, e tu sabe o que está... Você sabe o que está embutido na reforma? Ali no meiozinho, ali, tem um artiguinho ali que vai liberar tudo isso. Perdoa. Exatamente. É isso que ele tem, é isso que ele disse hoje, o senador Paulo Paim disse aqui, é um absurdo que estão fazendo, chega a ser criminoso. Aí, agora assim, qualquer grupo de pressão chega lá, aperta o relator, o Maia lá, o Arthur Maia. E o que acontece? Aperta o relator, ele, tira fora da reforma. Só tá fora. Mas o que pode se aposentar com 45 anos. Não está na hora de puxar esse canhão de luz, esse foco, para isso? Sim, mas quem puxa? Ele está puxando. A CPI agora vai puxar. Mas eu pergunto para você, hoje na cobertura que você viu da tarde, você viu 147 emissoras de rádio, umas 15 de televisão, cobrindo a votação da comissão que estuda a reforma da Previdência. E 2 ou 3 gatos pingados cobrindo a reunião da CPI da Previdência. Ou seja, então, o problema é estrutural e começa inclusive pela imprensa. Exato. Que está ouvindo as pessoas erradas. Estão ouvindo está dando cobertura para o fato errado. Estão ouvindo o Marum, estão ouvindo os cabum. Erro de pauta. Erro de pauta. Proposital. Então, assim, sabe, tá difícil. Aí você vê, os 10 maiores devedores da Previdência, muito bem. Fulano, que legal, tá. Aí você pega os anúncios nacionais. Pois é.
Pois é. Sabe aqueles anúncios de Dona Magda. de programas nobres, que eu tava, aí você vê ali, mas o fulano tá aqui, olha ali o anúncio dele, que legal. Ou seja, o cara põe anúncios de 100 mil reais e não paga a Previdência. Dona Magda, Sim, senhor Mário desde segunda-feira já está funcionando em Porto Alegre o mototáxi. Sim. A senhora andaria de mototáxi? Não. Eu também não. Desculpa, mas eu também. não, Eu já pedi eu desculpa, não tenho hein? cultura para isso. Eu já andei. Eu não tenho cultura para isso. Eu não ando de moto com ninguém. Não vou andar de táxi. Eu já foi aprovado pela IPTC. Já começou. Tem 12 funcionários, vão ter mais não sei quantos. E vem uma modificação interessante, Jéssica. Já vão mudar? Eles vão fazer tipo triciclo, assim, que nem os rickshaw, só que... Isso tem muito na Índia. Na Índia bom, isso é outra Índia, coisa. Paquistão. Bom, isso aqui Índia, Paquistão. Eu já andei em Santa Maria, né, com mototáxi, mas é um trânsito diferente. Esses que eles têm, vai ser 2 pessoas e carregar no máximo 25 quilos. 2 pacotes com até 25 quilos. Então eles vão... Isso vai ser interessante, porque às vezes você precisa, né? Porque eu acho que a Magda, por exemplo, evita o aspecto de segurança, né? Eu tenho pavor eu não ando. Bom, eu de moto eu não ando nem comigo mesmo mais. Não, olha, eu tive um namorado no Rio de Janeiro que tinha uma moto que era uma coisa descomunal, uma coisa, eu adoro Harley Davidson. 700, não, Harley Davidson, eu também tive um namorado com a Harley, não tem nada a ver. Sabe uma coisa, Não tem a menor possibilidade, não consigo, eu tenho pânico. Eu já adoro adrenalina de moto. Mas a minha Eu fase... respeito quem gosta. Gosto vendo. É um estilo de vida. Claro. Faz mais de 10 anos que eu não subo numa moto, perdi o entusiasmo. Boa noite, Magda. Pergunta para o Chicão qual o motivo da noite no Vale dos Sinos ter acabado. Não tem mais nada que preste. Se tiver, por favor, me indica um lugar top para ir. Um abraço, Ricardo Andriotti. Sabe, Magda, que isso é uma verdade. Na década de 90, no início dos anos 2000, até 8 anos atrás, as pessoas saíam de Porto Alegre sexta-feira para ir no Factory. Saíam sábado para ir no Underground, em Novo Hamburgo. Depois para Far, depois para Velfar. O Adams Street Boliche. O que aconteceu foi o seguinte, na noite do Vale do Sino. O efeito Save, que é uma casa que é de venda eletricircos em Portão, canaliza todas as pessoas para lá. 2 vezes por mês, que abre sempre no sábado a Save. Houve muitas festas hoje, mas mudou muito o perfil de festa. Hoje tem a melhor casa noturna do Brasil, ela é itinerante, se chama Carpe Vita. Ela faz festa em tudo que é lugar do Brasil. Aqui está fazendo em Caxias, daqui, esse fim de semana. Não tem mais o fixo. Então, as casas noturnas entraram num processo de decadência. O que existe muito em Novo Hamburgo hoje é pubs, que dançantes, que nem o Loucos de Santos, que é muito legal, mas uma casa noturna mesmo não existe. E São Leopoldo terminou a noite ficou sucateada. Fechou de novo? Abriu agora, fecha. Eu acho que ela mudou de perfil, né, Chicão? É Velfar. Ela está com outras características à noite agora. Tá, por causa que é ingresso, não é consumação. Antes o cara tinha que consumir no mínimo R$100. Então, definia por cima à noite. Agora, chega qualquer cara, paga 40 pila, 50 pila, ou 70 pila. E fica a noite toda babando um chopp. Tomando uma Coca-Cola, um chopp. É o tentando entrar no camarote. O papagaio pirata. Lagartixa. O Dudu Alvarez uma vez me contou. Eu amo lagartixa. Encostado na parede, assim. Encostado na parede. O mesmo drink a noite toda. Quando não é uma água mineral, uma Coca-Cola. Sabe, Magda, em Campo Bom tinha uma casa noturna chamada Moinho, que muita gente ia lá. Aquele cantor da RPM, o Paulo Ricardo, uma vez eu peguei pela Moinho, trabalhei para Moinho, fazia ela promota, busquei no aeroporto e levei para lá. Hoje não existe mais nada em Campo Bom. E em Campo Bom em Porto Alegre também não. Em Campo Bom é um lugar de dinheiro, de gente que joga, que gosta de fazer galera essas coisas, legal. exatamente. E outra coisa, Magda, hoje à noite Porto Alegre está sucateada. Tá horrível. Nós estamos numa quarta-feira. Quais as opções que você tem? Nenhuma, é o Nova York 72, só isso, que é um bar, pub, que não é uma casa noturna mesmo. E que é legal, tem boa música, tem um bom atendimento, tem um restaurante muito legal ao lado, se quer uma coisa mais... E uma diversificação. O Nova York 72 você encontra mulher desquitada, mulher casada, gatinha, bababá, tem tudo. Homem isso não tem. Bababá, não, sim. Não, porque não, mas é que eles só olham mulheres. Tu encontra mulher assim, mulher. Hoje em dia, na verdade, em Porto Alegre a gente encontra mais os pubs, né? Já não encontra mais, mas tem na Cidade Baixa, tem na Padre Chagas, tem o Nova York. Deixa o Marne quer falar sobre esse assunto. Eu sou de uma época em que eu ia ouvir piano.
O meu amigo Neneco. Lembra do Neneco? Não lembro. Tu vai querer que eu lembre do Neneco? Não, Neneco ali em cima ali na Rua da Praia, ali em cima daquele... Como é o nome daquele... Tinha um cinema muito grande, muito bonito ali na Rua da Praia, ali embaixo. Guarani. Não, depois do Guarani ali. Escala. Vitória, Capitólio. Não, tu tá falando Imperial, do Cacique. E do Cacique. O Cacique é onde hoje é o Zafari e em cima foi o Cotillon Club. Isso, um clube privado, chiquetésimo. Eu frequentava o Chico's Bar do meu amigo Chico Recarrei lá no Rio de Janeiro. Aí o Luiz Essa, que bom ouvir aquele piano, tomar aquele bom uísque, aquela coisa. Tô aqui em Porto Alegre, quantas casas... Não, mas nós tivemos lugares bacanas. Só uma sobreviveu. Os Chips. Impressionante. Não, mas nós temos o César. Mas o César é uma casa que nunca foi uma casa de grande badalação. Mas... Tem uma noite tango. Mas o César... Agora, o César tem uma passou muitos anos e continua ainda na onda, com um certo público. Estou realmente impressionada com a falta de informação do senhor Mário e do senhor Vitorino com relação ao Paulo Freire. Simplesmente o governo do PT o nomeou patrono do ensino brasileiro. Esse descompromisso com os deveres, esses universitários babacas, são fruto da teoria desse senhor que vocês enaltecem. Abraços, Maria Helena Salenave. Eu te disse que a gente tomou pau. Mas eu não tenho problema nenhum. É o meu conceito. Eu acho que ele foi um grande professor, ele recebeu 29 prêmios internacionais. O Lula também recebeu. Mas pera um pouquinho, o meu crédito, eu acredito no professor. Tudo bem. Mas tudo bem, criou ideologia, mas o que mais tem, se colocarem com o patrão, eu nunca ouvi falar, sinceramente. Então eu sou mal informado. Luiz Brasco diz o seguinte, com referência à ministra Carmen do STF, muito inteligente, mas de prático o que ela está fazendo. De palavras bonitas, o povo já está cansado, queremos resultados, e isso me parece que é o que menos o STF está fazendo. Boa noite. Foi que a gente falou que as pessoas estão de saco cheio de falar discurso, as pessoas querem ação. Sim, ok. O Vitorino está enganado, foi abordado o assunto sobre a soltura dos condenados. Suzana Teixeira disse, eu assisti, ela disse. Deve ter sido... o papo a entrevista da ministra Carmen. Não, mas se pegou. Essa entrevista foi gravada na semana passada? Não foi sei, gravada antes foi do tu feriadão. Que disse, foi gravada antes do feriadão, tanto que foi gravada antes do feriadão que tinha chamada com imagem dela. Desde segunda-feira que tinha chamado. Diga ao Marne que o tio Freire foi do Partido Comunista. Tudo o que ele faz é baseado nisso. A teoria dele permite criticar todos os métodos de ensino, menos o dele. E faça um desafio. Diga uma pessoa inteligente, cientista ou filósofo que tenha sido educado nesse método. Paulo Freire nunca educou um cachorro na vida, quanto mais uma criança. Eu acho que o Marne é comunista. Não. Chicão. Eu sempre admiro as pessoas inteligentes. Se a pessoa é comunista... não interessa. Se a pessoa é comunista, se a pessoa não é comunista, se a pessoa da extrema direita, não me interessa. Me interessa se a pessoa tem conhecimento. E ele tinha conhecimento. É isso aí. Se ele nunca... Não é possível, o camarada lecionou a vida inteira. A vida inteira. Mani, tu sabe que as pessoas... Isso é ideologia. Aí é ideologia. Exatamente. É ideologia. Boa noite, Magda Beatriz. Maravilhosa, Carmen Lúcia. Acertaste em cheio em tuas considerações. Estava desencantada e fiquei mais confiante. Abraços, Suzana Teixeira. A Magda gostou da entrevista da Carminha? Pergunta Eugênio Carlos. Pronto, vem cá. Ela só tem que acreditar no Brasil. Veja o baita salário que ela ganha, coerente? E quanto ao Inter, os gremistas da bancada sabem mais do Inter do que o próprio Inter. Oi, Eugênio. O que aconteceu contigo? Oi, tudo bem? Desabre esse coraçãozinho. Oi. Puxa, amargura é. Mas eu li tudo como tu escreveu. A minha foto que eu me vesti de Bruce Willis está batendo todos os recordes. Tá aí. Dona Magda. Parabéns. Eu quero falar do primeiro aniversariante, que foi um homem injustiçado, e o Chicão vai me ajudar nessa aí. Nicolau Maquiavel, foi ou não foi injustiçado? Foi por vários motivos. Maquiavel, ele foi um grande pensador. Inclusive, o grande livro de Maquiavel é um livro meio de cabeceira, O Príncipe. Que o príncipe é o princípio da neurolinguística, é o princípio da política, fala de nepotismo, e a frase de Maquiavel, fantástica, é aquela que é usada até hoje, foi tão atual. Maquiavel viveu há 600 anos. O fim justifica os meios.
Essa frase eu acho genial. Nicolau. Agora que eu me dei conta que o Gustavo Vitorino não leu um WhatsApp. Visitei o túmulo dele, Mário. Tá, deixa o Mário falar. O Vitorino é o maior mandrake dele. Tá, ele fala coisa que não existe. É que não estava funcionando. Sim, mas é simpático. É o meu advogado. O dia que eu for preso pela Lava Jato... Vamos lá, o Mário tá lendo os aniversários. Vamos lá. Como fala, querido? Aniversário da grande primeira-ministra de Israel, Golda Meir. Hoje estaria de aniversário essa mulher fantástica. O presidente Davi Ben-Gurion disse o seguinte, né? Eu gostaria de receber o único homem do meu gabinete. Era ela. Porque ela tinha uma posição, ela era dura. Ela foi para o Estado de Israel, realmente é fantástica. O filme Munique fala muito sobre ela. Isso. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, lexicógrafo, filólogo, etc., essa grande figura da cultura brasileira. Você sabe que eu fui procurar a voz dele, não existe, não tem gravação, porque ele era tão humilde, tão tímido, que ele não dava entrevista, né? Ele era simplesmente um gênio. Ele sempre andava com um caderno, conversando com as pessoas na rua, e ouvia uma palavra diferente, ele tomava nota, né? Esse sim era espetacular. Esse maravilhoso. Compilou a língua portuguesa. Sugar Ray Robson, grande pugilista americano que também foi campeão do mundo. O grande James Brown estaria de aniversário no dia de hoje. O músico americano do Four Seasons, Frankie Valli, vocês lembram? Lembram dele? Foi fantástico também. A Nélida Pinhon, escritora brasileira. Quando perguntaram a ela, a Nélida Pinhon, perguntaram a ela, para que o Brasil precisa da Academia Brasileira de Letras se o povo brasileiro não lê? Ela disse, não lê agora, mas nós precisamos ter grandes autores, porque o dia que o Brasil, ela falou recentemente isso, o dia que o Brasil se libertar, esses autores de hoje serão brasileiros os mais lidos. Eu achei fantástico isso que ela disse. Outro aniversariante, meu querido amigo Aguinaldo Raiol. O Aguinaldo Raiol está com 79 anos no dia de hoje, o Aguinaldo Raiol. O José Genuíno está completando hoje 71 anos de idade, né? É por causa do irmão dele, eu acho, aquele da cueca, né? Assessor e tal, né? Na cueca. E o Bruno Mazeu, filho do Chico Anísio, etc., que está de aniversário hoje. Uma voz bonita, maravilhosa. São esses os aniversários. A mãe dele é muito bonita, Alcione Mazeu. O nosso telespectador Júlio de Oliveira mandou um e-mail a respeito da notícia comentada por nós aqui sobre a união homossexual. Ele diz o seguinte, boa noite, o senador Magno Malta representa uma grande parcela da população e ele vai fazer valer suas convicções e na próxima eleição vamos eleger mais representantes desse pensamento. Tem muita gente que pensa assim, eu não penso assim. Infelizmente, né? Pessoas retrógradas. Inclusive, eu fui o primeiro jornalista, Magda, a gravar um casamento gay em Porto Alegre, de um maquiador e de um cabeleireiro lá do Visage, amigo do Jorge Costa, sabe? E o que teve de visualização foi fantástico. Legal, mas peraí, vamos ser racional. Qual é o problema que tem duas pessoas do mesmo sexo viver juntos? Pra mim, nenhum. Pra mim, quanto menos homem no mercado, melhor, meu querido. Eu sou um hétero, caçador. Esse cara tá preocupado com a estatística. Então, deixa eu dizer o seguinte. O que muda na vida deste senador? Outras pessoas que querem ser felizes, que querem estar juntas, que não respeita o próximo, não respeita e pronto. Sabe? Magda, não é dela, é da índole. A Andréia Palmeira. Magda, você ontem falou pro Vitorino, você tá muito baixo nível, você era bonzinho. Magda, deixa ele assim, tá divertido. E aí a outra, e o Chicão deu bola fora nessa. Essa técnica dele de chegar chegando é pra conquistar homem, Chicão. Mulher se conquista pelo ouvido, todas sabem disso. Olha beijos. Tá bom, manda um cara duro, usando sei lá o quê. Duro. Falar no ouvido. Fica quieto. Tá bom, mas aí tá falando um cara que é top. Aí é tanquinho, aí é magia, daí não vale. Primeiro tu me respeita, porque o tom que tu falou, madame, foi um tom irônico. Foi pejorativo, então tu me respeita. E tu tem que escutar melhor as mulheres. Tá muito mal nas Como é que ele vai escutar se ele chega já ocupando a boca? O que é? Como é que ele vai escutar se ele chega ocupando a boca? Tá muito chique.
Eu estilo Antônio Bandeiras, é o cara que pega a mulher pelo braço, vem que tem minha, e fica aqui. E a mulher se ajoelha, querido. Para tudo. Eu sou tudo. Cara, o leão faz isso na savana africana. Ele segue a leoa todo dia e mata no cansaço. Para tudo. É ou não é, Cris? Para tudo. Eu tenho um personagem leão no meu DNA. Para tudo. Eu sou a raposa. Presta atenção. Tu até pode ter um leão dentro desse teu corpinho aí riscado. Mas tu... Leão de circo. Primeiro tu me fala do leão. Aquele cara musculoso. Aquela juba. Com uma juba. Depende. Com aquela cara. Cadê a juba? Não tem a juba. Aí tu me fala do Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras, ele não precisa dizer nada. Ele para na minha frente, tá tudo certo. Mas não, a vida real não é assim, Chico. Mas a atitude é a vida real. Não, atitude é uma coisa. É pegar pelo braço. Tá, mas é que tu... E tu diz... Quando tu fala não é Antônio ninguém, Bandeiras, tu sem eu, não tu precisa dizer eu, nada. é minha. Ele não precisa dizer... E fica aqui. Nada de papapá. A mulher gosta de papapá. Isso não existe. Isso é a mostra de mulheres com os que caras muito frouxos. falta de eu tô imaginando Olha só, a cena. é verdade com os caras frouxos aqui. Eu tô imaginando a cena. Quando é que talvez, quem sabe, um dia tu pode sair comigo. Tem que chegar, Jéssica, tô te pegando agora aí. Ai, Não, papapá, e pum. Não é necessário fazer isso pra para mostrar firmeza. Ah, é o Isso namoro não é da dezena. necessário. É o namoro do nosso BBB Galdério. Ô, Mário, eu tô imaginando a cena. Só que assim, O Chicão chega numa menina, o Chicão chega numa menina, cumpre esse ritual dele. Quando termina, ela olha pra ele. Oi, boa noite. Agora que você conhece minhas amígdalas, eu sou a fulana. As minhas amígdalas. Não, no final da noite ele tá com a cara toda vermelha de tanto tapa que levou. Mas ele gosta de apanhar, tu não sabe. Ah, tá aí. Pode ser isso, tu não sabe quando é fetiche, é apanhar. BBB Tu não sabe quando é fetiche. O negócio não é bater nelas, está na hora de dormir. Isso. Amanhã a gente volta. Boa noite. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta. Tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor, a gente faz junto.